Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, da Aurina Crafts, e eu queria falar hoje para vocês sobre como abrir uma imagem direto do FreePic para o estúdio, tá? Sem precisar passar por nenhum outro tipo de programa, né, para você poder separar as partes, etc. Só assim, a única coisa negativa é que você precisa utilizar o Studio Designer ou o Business Edition para isso funcionar, certo? Mas é o seguinte, é legal porque você não precisa usar o Corel, o Illustrator ou nenhum outro programa intermediário para conseguir abrir isso é coisa que você não conseguiria normalmente, certo? Então é o seguinte, antes de tudo eu queria falar só para vocês que eu estou dando algumas outras dicas de estúdio, em breve eu vou falar sobre Corel também, etc, lá no meu Instagram. Então queria falar para vocês seguirem lá, segue a gente lá no Aurina Crafts, para a gente poder conversar mais sobre isso, tá? Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo, ó, você achou que no FreePic esse macaquinho você quer utilizar em alguma decoração, né, alguma caixinha para você na sua festa. Aí, quando você pede para baixar, você recebe um arquivo zipado, certo? Um arquivo comprimido. E dentro dele você recebe geralmente um JPG, né? Só para você visualizar a imagem. Você recebe geralmente um AI também, que é um formato do Illustrator, e um EPS, que é um arquivo de vetor, é mais universal assim. Então, ó, a gente recebeu um zip. Vou pedir aqui para abrir na pasta. Abrindo a pasta, eu achei aqui, né? A gente extrai o arquivo, né? Ou extrai para uma pasta separada. Acessa a pasta e vem aqui, ó. Vem o EPS e o JPEG. No caso, nesse aqui nem veio o AI, né? Pode vir ou não. Geralmente vem sempre o EPS, porque o EPS é um formato universal de vetor, certo? Então, ele está aqui. E daí, ok. O que acontece? O estúdio, tanto o Designer Edition quanto o Business, não abre EPS, certo? Mas ele abre SVG, não abre? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui nesse site aqui, ó, chama convertio.co e adiciona ele aqui no conversor. Então, a gente vem aqui, pega o EPS, abre, e pede para converter, ele oferece algumas opções dentro de vetor, lembra, sempre trabalhando com vetor para não perder qualidade. A gente coloca o SVG aqui e clica em converter. Ele vai demorar um tempinho, vai carregar, vai ser disponível para a gente baixar depois de convertido. Aí com esse SVG a gente consegue abrir direto no estúdio para poder trabalhar em cima dele, certo? Assim, o único ponto negativo dessa técnica é que o Studio é um programa muito pesado e ele não se dá bem com arquivos pesados, certo? Então, no caso, esse aqui está com 408K, tá um tamanho bom. Porque se eu tentar abrir arquivos com mais de 1 mega, como é muito detalhe, é muito peso pro Studio lidar, ele realmente não reage muito bem, certo? Então, ó, voltando aqui, a gente vem aqui de novo na pasta, abre o estúdio, vem aqui na pasta e você pode tanto ir pelo abrir e importar, como você pode só arrastar aqui, entendeu? Então assim, ó, como eu falei, o estúdio é um programa não é excelente, ele demora um pouquinho, nesse caso ele até abriu rápido, mas geralmente ele demora bastantinho para abrir. E enfim, pronto, aqui está o nosso arquivo em vetor dentro do estúdio, sem precisar utilizar nem o Corel, nem o Illustrator, nem nenhuma outra coisa. Aí agora vem a parte um pouquinho mais chata, que é a de retirar as partes que você não quer, certo? Então você dá desagrupar, às vezes não vai de primeira, você tem que clicar no botão direito e clicar em desagrupar. Pronto, desagrupou. Então agora a gente vai conseguir selecionar as partes que não quer e deletar, certo? Então é só ir fazendo isso. Aqui, geralmente, quando tem gradiente, vai aparecer um monte de fragmento, né? Um monte de linha de cor diferente aqui. Aí, nesse caso, fazer, tem que ir deletando na mão, certo? Ó, vai dar um pouquinho de trabalho aqui, selecionar, mas é bom porque às vezes eles estão agrupados, tá vendo a parte de cima com a parte de baixo, então você deletando um já deleta o outro junto. Vai conseguir ter um serviço, né? Um arquivo, né? Tudo limpo, bonitinho e em vetor, que é a parte interessante dessa tática, né? Se você pegar direto o PNG ou o JPEG, você não tem a resolução que um vetor tem.
Obviamente, é um arquivo bem mais leve, só que, por exemplo, nesse caso era fácil tirar. Agora, se você pegar um tipo de convite ou alguma outra coisa assim, por exemplo, esse aqui, vamos supor, ou aqui, né, que tenha um texto em frente, você teria que apagar, etc. Não ia ficar uma coisa bacana. Às vezes nem dá para apagar, tá vendo? Porque ia ficar na frente, né, de algum pedaço. Então, é interessante para você trabalhar com vetores que você não consegue editar de uma outra forma. Por exemplo, esse aqui, ele tem uma transparência. Então, ele seria complicado de você mexer com ele, né? De você apagar sem ficar feio. Então, nesse caso, fazer essa técnica porque você consegue retirar o texto, porque ele é um vetor, você consegue só apagar as letras e colocar o seu texto em cima dele, entendeu? Então, é uma técnica bem bacana para vocês. Pode ser que ele fale que não está respondendo o programa, tal, mas aí assim que você colocar para jogar dentro do estúdio, não mexe em mais nada do computador, tá? Mantém ele quietinho, pensando lá, porque ele realmente toma muita memória do computador para fazer isso. Mas uma coisa que eu notei foi, eu fiz o mesmo teste com os mesmos arquivos no V2, no V3 e no V4. No V3 ele abriu melhor do que no V4. Tá? O V4 foi mais chatinho, ele não abriu alguns arquivos que eu testei, que eu consegui abrir no V3. Então fica a dica aí também. Se você ainda trabalha com o V3, ele é melhor nesse sentido, tá? Bem, gente, então finalizando o nosso vídeo, eu só queria deixar alguns pontos para vocês prestarem bastante atenção, certo? Então lembre-se de sempre verificar o tamanho do SVG antes de mandar para o estúdio, porque se ele for maior que 1 mega, 2 megas, seu computador vai penar, o estúdio não vai aguentar e ele vai travar, certo? Ele pode travar o estúdio, o computador inteiro, e você pode até perder o trabalho que você estava fazendo. Então lembre-se sempre de salvar tudo, deixar tudo limpinho, fecha Chrome, fecha tudo que você puder e deixa só o estúdio aberto trabalhando, porque ele consome muita memória mesmo do computador, certo? Então, tomar cuidado com isso. Outra coisa, pode ser que dê problema na hora de converter, principalmente quando tem degradê, transparência, fundo padronizado, sabe? Fundo de quando é padrão, assim, tipo kit digital. Quando é vetor, pode ser que ele perca algumas das propriedades na hora de transformar EPS em SVG, tá? Então isso também é uma coisa chatinha que pode ser que não funcione essa técnica, tá? Ela funciona melhor com objetos mais chapadões, assim, coisas mais simples, tá? Outra coisa, então verifica sempre a potência do seu computador. Meu computador tem 8 GB de memória. Para os testes que eu fiz, ele deu uma penada para abrir, então verifiquem sempre se o seu computador é mais novo, né? Se ele tem pelo menos 8 GB de memória, se tiver 16, melhor ainda, se for 5 e 7, melhor, porque realmente computadores mais antigos não conseguem rodar isso. Execute as ações pausadamente também, tá? Não adianta você clica no lugar, clica no outro, pede para desagrupar, já clica, já dá zoom e não sei o que. Se você colocar muitas ações para o estúdio fazer ao mesmo tempo, ele não vai fazer nenhuma e vai travar. Então pega, manda ele dar zoom, espera. Aí depois você vai fazer outra ação e outra, porque senão ele vai travar. Lembrando que isso é uma técnica de emergência, tá? É sempre preferível você mexer no Core, no Illustrator ou programas específicos para isso, para você não ter que se comprometer a ficar esperando o estúdio funcionar, porque isso acaba perdendo muito tempo, né? E tempo é dinheiro, então existem programas bem mais otimizados para trabalhar com isso. Mas numa emergência, numa necessidade, é uma opção, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês gostem dessa dica. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa um comentário se você gostou dessa dica, se você já tentou usar, se deu certo, se não deu certo. E convido o pessoal também para conhecer essa técnica, certo? Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, é só você acessar. Já guarde nos favoritos do seu computador, porque é sempre útil, tá? Então, beijo, até a próxima.